E aí, pessoal, beleza? Todos bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos. Deu tilt aqui no meu óculos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no nosso CEISC Pré-ENEM. Eu sou o Gus Noar, @Gus Noar, o Gus Rodrigues. Sou professor de matemática, né? Vocês já me conhecem. E deixa eu só arrumar aqui. Agora sim. E nós vamos juntos para mais uma aula de matemática. Hoje o assunto já está aqui, né? Previamente posto. A gente vai falar de triângulo retângulo, mas eu quero convidá-las para fazerem contato conosco sempre que vocês acharem necessário. A gente, na última aula, terminou mais um conteúdo e se vocês precisarem, façam contato, @Gus Noar, tá aqui, né? Ou pelo Pergunte ao Professor, que é o canal que está funcionando muito bem. Muita gente fazendo contato comigo, mandando perguntas. Eu fico bem feliz toda vez que eu posso responder. E quem já perguntou sabe que eu respondo o mais rápido possível. Não costuma demorar muito as nossas respostas. Beleza? Gente, quero convidá-los também para que vocês todos se inscrevam no canal do YouTube do CEISC Pré-ENEM, porque lá a gente tem muito conteúdo sendo preparado, conteúdo extra. Então, além de tudo que vocês já têm aqui no curso, lá no nosso canal no YouTube também, muita coisa legal rolando. O blog, cademiacaneta.com.br, muitas dicas, coisas sucintas, no sentido de rápidas e eficazes. A gente tem uma equipe de curadoria muito boa que seleciona o material dos professores e faz uma seleção, faz uma peneira de coisas que são úteis e importantes e que não vão tomar muito tempo de vocês. Porque a gente está indo aí para a reta final, né? Já estamos quase passando da metade do curso, então já não dá mais para ficar perdendo tempo com coisas inúteis, tá? Então, o blog cademiacaneta.com.br é um lugar bem legal, bem importante, que vai ajudar vocês nesse processo todo. Beleza? Gente, hoje nós vamos falar sobre trigonometria. Trigonometria. É um assunto recorrente. É muito comum cair trigonometria no Enem, mas não só no Enem, em diversos vestibulares. Normalmente, o meu foco é Enem, porque estudando para o Enem, indiretamente ou até diretamente, tu tá te aprofundando, te apropriando de conceitos para estudar para outros concursos, para outros vestibulares. Mas a trigonometria tem um ou dois tópicos que não costumam cair no Enem. Não é que não cai no Enem, não costumam cair, mas que aparecem muito nos vestibulares por aí, tá? Então, em alguns momentos eu vou dizer, cara, isso aqui é para a galera do vestibular que está a fim de focar ali, que vai prestar vestibular para outras universidades além do Enem, tá? Então, fiquem atentos a isso aí. Alguns cursos mais concorridos, como, por exemplo, medicina, direito, jornalismo, dependendo do lugar onde tu vai, né? Os cursos vão variando assim a concorrência. Mas os cursos mais concorridos pelo país afora, eles vão te colocar lá dentro ou vão te tirar da disputa no detalhe. Então é importante que a gente dê atenção a todos esses detalhes, tá? Para a gente começar o nosso estudo da aula de hoje, vamos conhecer este grande carinha chamado triângulo retângulo. E assim, a partir de agora, diz para o teu cérebro que essa figura, esse polígono, precisa ser o teu melhor amigo. A partir de hoje, para onde quer que tu olhe, tenta enxergar triângulo retângulo. Vou repetir. A partir de agora, para onde quer que tu olhe, tenta enxergar triângulo retângulo. Por quê? Porque nessa figura geométrica tem um monte de informação útil, muitas informações úteis para a gente resolver os problemas. Então, dominando, sendo bem amigo desse cara, bom, a gente vai conseguir resolver os problemas com mais tranquilidade. Começamos falando dos elementos. A gente vai falar dos vértices, dos ângulos e dos lados do triângulo retângulo. Intencionalmente, eu vou usar aqui na aula
letras dispostas de maneira diferente do que está aí no material de vocês. Por quê? Porque eu não quero que tu decore que no triângulo retângulo A é a hipotenusa. Não. Se não tiver A, não vai ter hipotenusa. Claro que vai. Só tu não pode ficar preso àquelas fórmulas a partir das letrinhas. Quero que tu entenda quem são os elementos, tá? Então, o triângulo tem 3 vértices. Vértices são esses 3 pontinhos aqui. Os encontros dos lados. Então, eu vou chamar aqui de letras D. Como eu falei, intencionalmente vou chamar de outros nomes. Letras D, E e F. Esses caras são os vértices. O que caracteriza um triângulo retângulo? O que o triângulo tem que ter para ser retângulo? Bom, para ser retângulo, tem que ter um ângulo de 90 graus. Este é o símbolo do ângulo de 90 graus, que está aqui, ó. No triângulo qualquer, a soma dos ângulos internos sempre é 180. Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. O triângulo retângulo também respeita isso aí. A gente tem aqui 2 ângulos, alfa e beta. No triângulo em questão, que é o triângulo DEF, se eu fizer a soma dos ângulos internos, SI, tem que dar 180 graus. Sempre vai ter essa soma dos ângulos internos. Aí tu pensa comigo, quem são os ângulos internos deste triângulo? Um ângulo alfa e um ângulo beta, além deste ângulo aqui de 90 graus. Somando estes 3, tem que dar 180 graus. Aí eu vou isolar alfa mais beta, 180 menos 90, portanto, alfa mais beta é igual a 90 graus. Olha o que a gente acabou de concluir. A gente concluiu que, num triângulo retângulo, a soma dos ângulos que não são 90 graus, dá 90 graus. Oh, que legal. É meio óbvio depois que tu entende, mas antes, não. Isso quer dizer que alfa e beta são ângulos complementares. Complementares. O que são ângulos complementares? São ângulos que somados dão 90 graus. Tá? Ângulos complementares. Parênteses. Se tu somar 2 ângulos, parêntesezinhos aqui, tá? Se tu somar 2 ângulos e a soma der 180 graus, a gente chama esses 2 ângulos de suplementares. Suplementares. Se tu somar 2 ângulos e a soma der 360 graus, a gente diz que são ângulos replementares. Então, somou, deu 180, suplementar. Somou, deu 360, replementar. Somou, deu 90, complementares. Essa informação é bem importante. Guarda ela. Não vou nem pedir para guardar no bolso. Eu vou dizer para guardar ela na mão que tu não escreve. Fica segurando na outra mão aí, porque a gente vai usar muito essa informação dos ângulos complementares. Tá? Bueno, já falamos dos vértices, dos ângulos, e agora a gente vai falar dos lados do triângulo. Os vértices a gente costuma batizar com letras maiúsculas. D, E, F, G, A, B, C, quaisquer letras maiúsculas. É convenção. Mas se tu te deparar com uma situação onde tem um triângulo e o vértice estiver representado por uma letra minúscula, tu não vai dizer, ah, não, essa questão eu não sei resolver porque a letra ali é minúscula. Não. Isso aqui é nomenclatura, só para a gente entender os elementos, para a gente conhecer os elementos do triângulo. Letra minúscula, normalmente, a gente usa para os lados do triângulo.
E esses lados do triângulo retângulo, eles têm nomes especiais. Os dois lados que formam o ângulo de 90 se chamam catetos. Então eu tenho cateto e o outro cateto. Cateto. Os professores de matemática, se vocês perguntarem para um professor de matemática, ô professor, o que é um cateto? Eles vão dizer que é um dos lados que forma o ângulo de 90 no triângulo retângulo. Agora, se tu chegar lá no professor Luciano Pedroso, por exemplo, nosso professor de biologia, e perguntar, ô senhor, o que é um cateto? Ele vai dizer que é um porco, um tipo de porco. Então, contexto, tá, gente? Sempre te contextualiza antes de sair respondendo as coisas. No triângulo retângulo, os dois lados que formam o ângulo reto são os catetos. E o outro lado é a hipotenusa. Hipotenusa. Gente, tem uma relação bem importante dos triângulos que diz assim, quanto maior o ângulo, maior o lado. Quanto maior o ângulo, maior o lado. Que lado? O lado que esse ângulo forma. Então, no triângulo retângulo, o maior ângulo é o de 90. Consequentemente, o maior lado vai estar lá na frente. Por isso, a gente diz que a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Qual é o costume de batizar esses lados? Sempre com a letra minúscula do vértice oposto. Como assim, professor? Olha a hipotenusa. Qual é o vértice oposto? É o Dzão. Como é que eu vou batizar essa hipotenusa? Dzinho. Este cateto, quem é o vértice oposto? É o Fzão. Como é que eu vou batizar este cateto? Fzinho. Este cateto, quem é o vértice oposto? Ezão. Como é que eu vou batizar esse cateto? Ezinho. Tá? Aí a gente tem, então, os três principais elementos. Vértices, lados e ângulos do triângulo. Tá? O que acontece com a trigonometria é que ela estabelece relações entre esses lados todos. Relações bem importantes. Principalmente quando a gente consegue ou quando a gente se depara com um triângulo retângulo. E olha o que eu vou fazer aqui, gente. Eu vou traçar a altura relativa à hipotenusa. Está aqui a hipotenusa. Então, a altura é este segmento aqui, ó, que sai do vértice oposto até o lado e forma 90 graus. Este segmento eu vou chamar de H. Peço que vocês olhem na tela ali, o slide, só para que vocês percebam que, intencionalmente, eu batizei com outros nomes os nossos elementos. Reparem que ali o triângulo é ABC, aqui é DEF. Ali a gente teve a altura determinada pelo segmento AD. Aqui eu vou chamar de G. AG. Ali, pode continuar na tela, por favor, Kelvin. Isso. Ali a gente viu que, quando eu tracei a altura relativa à hipotenusa, a minha hipotenusa ficou separada em dois pedacinhos, M e N. Aqui eu também vou separar. Vou chamar de esses dois pedacinhos de A e B. E aí, gente, as relações são as seguintes. Fica de olho na tela, porque eu quero que vocês entendam isso aqui. Olha como ele tirou essa informação aqui. C ao quadrado é igual a AM. Neste triângulo, que a gente está olhando aí na tela, o C é um cateto. E A é a hipotenusa e M é o pedacinho que está aqui pertinho do C. Ou seja, eu vou dar um nome oficial, digamos assim, do segmento M. M é a projeção de C na hipotenusa. M é a projeção do cateto C na hipotenusa. Então pensa, um cateto elevado ao quadrado nada mais é do que a hipotenusa vezes a projeção do cateto
na própria hipotenusa. Eu não preciso decorar essas duas fórmulas. Eu só preciso entender que um cateto ao quadrado nada mais é do que a hipotenusa vezes a projeção do cateto. Quer ver? Vem aqui no quadro agora e acompanha comigo. Olha as fórmulas, entre aspas, que a gente precisa decorar. Como é que eu vou saber essa relação que foi dada ali? Olha só, o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção do cateto. Cara, o cateto, F. Então, F ao quadrado vai ser igual a hipotenusa, que eu chamei de D, vezes a projeção. Olha aqui onde está o cateto D, a projeção do cateto D na hipotenusa é o segmento A, que eu batizei. Esse pedacinho aqui é A. O outro cateto é o cateto E. Portanto, E ao quadrado nada mais é do que a hipotenusa vezes a projeção. D vezes B. D vezes B. E pronto. Tu não precisa te preocupar com letra. O cara deu o triângulo assim, eu vou ter que desenhar de novo no meu caderno, porque eu só sei fazer com ABC. E eu só sei quando o ângulo reto está lá em cima. Não, gente. O cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes projeção desse cateto. Então, cateto, hipotenusa, projeção do cateto. Cateto, hipotenusa e projeção do cateto. Tranquilos? De novo na tela, mais uma relação. A próxima relação trabalha com os dois catetos. Olha só, B vezes C, ou seja, cateto vezes cateto vezes cateto, é igual a vezes H. Cara, o A é a hipotenusa e H é a altura. Portanto, cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes altura. Cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes altura. Cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes altura. Vem comigo aqui. Olha só. Cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes altura. Altura. Olha só. Cateto vezes cateto, E vezes F, é igual a hipotenusa vezes altura, D vezes H. Pronto. Aqui a gente tem uma, duas, a gente já tem 3 relações entre os elementos do triângulo retângulo. Tranquilo? Bueno. Na tela, para a gente ver, mais uma relação. Olha o que diz essa relação. A altura ao quadrado é igual a m vezes n. A altura ao quadrado é igual a m vezes n. Ou seja, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos. Olha só, aqui no quadro. Quem é a altura aqui? Bom, aqui eu chamei a altura de H também. Então ficou H ao quadrado. A altura ao quadrado é igual à projeção dos catetos. A vezes B. A vezes B. Aqui mais uma relação. O que eu quero pedir para vocês, assim, com muita veemência, pedir veementemente? Olha para o material, dá uma estudada no exemplo que eu trouxe no material, olha para este exemplo aqui e cria um outro tu. Aperta o pause agora e vê se tu lembra, usando outras letras, vê se tu consegue transcrever ou recordar mesmo todas essas relações. Se tu não conseguiu, volta o vídeo, tenta de novo. Tenta desenhar o triângulo de outros jeitos. Vou desafiá-los a desenhar o triângulo retângulo assim, ó, com o ângulo reto lá em cima, usando outras letras. A primeira letra do teu nome. No meu caso é G. G, H e I. Aí traça a altura. Esse ponto aqui vai ser o J. E assim tu vai usando outras letras para conseguir chegar nessas relações. Faz isso antes de continuar o vídeo, porque é fundamental que tu consiga entender isso aí que está acontecendo antes da gente seguir, tá? Esse é o desafio. Fez aí? Então, vamos adiante. Tem um exercício agora na tela que nós vamos fazer
juntos. Diz assim: calcular os elementos na figura a seguir. Se a gente já internalizou as relações, fica barbada, fica muito tranquilo, fica muito fácil de resolver isso tudo. Eu vou lembrar aqui aleatoriamente as relações. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes projeção do cateto. Olha só, vou pegar o 4, é um cateto. 4 ao quadrado é igual a hipotenusa A vezes projeção N. Não me ajuda muito. Vou para o outro lado. Vou pegar o 3, que é o outro cateto. 3 ao quadrado é igual a hipotenusa A vezes projeção do cateto, M. Também não me ajuda muito. Por que não me ajuda muito? Porque eu tenho duas incógnitas em cada equação. Eu sei que a altura ao quadrado é igual a M vezes N, o produto dos catetos. E a última relação que me falta é o produto dos catetos, né? Cateto vezes cateto, 3 vezes 4, é igual a hipotenusa vezes altura, A vezes H. A vezes H. Aqui, a gente sente falta de uma informação, que, por motivos óbvios, né, por já termos visto ao longo do curso, a gente vai ver de novo, né, a gente vai usar agora para descobrir quem? Esse Azão aqui, cara. O Azinho, desculpa. A hipotenusa, que é o nosso querido Teorema de Pitágoras, que fala que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Gente, é proibido tu falar de triângulo retângulo sem tocar no assunto Teorema de Pitágoras, tá? Teorema de Pitágoras é fundamental quando tu está falando de triângulo retângulo. Quando falarem para ti, triângulo retângulo, Pitágoras. É automático. Então a hipotenusa é o A, um cateto é o 3, o outro cateto é o 4. Isso aqui vai formar um terno pitagórico, né, gente? A ao quadrado é igual a 9 mais 16. A ao quadrado é 25. O A, portanto, vai ser raiz de 25, que é 5. Acabamos de calcular o valor do A. Agora eu vou substituir e vou calcular todas as outras informações. 16 é igual a 5 vezes N. Isola o N. 16 quintos é igual ao N. Está aqui. N vale 16 quintos. O M, 9, é igual a 5 vezes N. 9 sobre 5 é igual ao M. O M, portanto, 9 sobre 5. O H ao quadrado é igual a M vezes N. 9 quintos vezes 16 quintos. O H vai ser igual a raiz quadrada de 9 vezes 16 sobre 5 vezes 5. O H vai ser raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 16 sobre raiz quadrada de 25. Da onde esse 25, professor? 5 vezes 5. O H vai ser raiz de 9, 3. Raiz de 16, 4. Raiz de 25, 5. O H vai ser 3 vezes 4, 12 quintos. Então, a altura vale 12 quintos. E aí, pronto, a gente já descobriu todas as informações. Essa aqui, se a gente quiser confirmar só, né? 3 vezes 4, 12, é igual ao A, que é 5, vezes a altura, 12 sobre 5. Essa aqui é tipo uma prova real, né? 12 é igual a 12. Tá, gente? Ah, professor, eu preciso entender melhor esse negócio. Refaz esse exercício. Esse exercício é fundamental para a gente entender o que a gente falou na aula de hoje, tá? Qualquer coisa, aperta o pause, volta e tenta fazer de novo essa questão. Beleza? Te aguardo aqui. Vamos lá, então, seguindo o baile? O que eu acabei de falar, né, gente? Teorema de Pitágoras. É o teorema das áreas. Teorema das áreas. Vem comigo aqui no quadro. Pitágoras é o teorema das áreas. Pitágoras é o teorema das
áreas. Por quê? Porque fala das áreas dos quadrados construídos nos lados do nosso triângulo. Vou de novo. Pitágoras é o teorema das áreas. Por quê? Porque trata das áreas dos quadrados construídos nos lados do triângulo retângulo. Se tu construir um quadrado aqui e um quadrado aqui, cara, a área desse quadradão maior é igual à soma dessas duas outras áreas. Mas lembrem-se de que o teorema de Pitágoras trabalha com áreas de figuras semelhantes. Se tu construir uma semicircunferência aqui, uma semicircunferência aqui e uma semicircunferência aqui, cara, a área dessa semicircunferência vai ser igual à soma dessas duas. Claro que a gente está acostumado a trabalhar com a área do quadrado, mas não é só na área do quadrado que vale o teorema de Pitágoras. Beleza? Vamos fazer uma questão ali de olho na tela, dar uma lidinha nela. Diz assim: do topo de uma torre, 3 cabos de aço estão ligados à superfície por meio de ganchos, dando sustentabilidade à torre. Sabendo que a medida de cada cabo é de 30 metros e que a distância dos ganchos até a base da torre é de 15 metros, determine a medida de sua altura. Vamos ler de novo juntos? Eu vou lendo e vou trazendo o desenho aqui para o quadro. Do topo da torre, 3 cabos de aço estão ligados. Eu não vou me preocupar em desenhar os 3 cabos de aço, porque ele me dá o tamanho de um, né? Sabendo que a medida de cada cabo é 30 metros e que a distância dos ganchos até a base é de 15 metros, qual é a altura da torre? Olha aqui no quadro comigo. Está aqui o cabo, 30 metros. Aqui está o gancho. A distância do gancho até a torre, 15 metros. E ele quer saber a altura da torre. Aqui um comentário. Toda vez que um problema pedir a altura, o que é que ele está querendo dizer com isso? Que aqui tem 90 graus. Só isso. Quando trabalha com altura, ele está dizendo que isso aqui é 90 graus. Simples assim, tá? Então vamos lá, teorema de Pitágoras. O que diz Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem é a hipotenusa? 30. Um dos catetos, t. O outro cateto, 15. 30 vezes 30, 900. É igual a t ao quadrado. 15 vezes 15. Olha aqui, ó. 15 vezes 15. Eu não gosto de ficar fazendo tudo de cabeça, porque senão o cara em casa fica pensando, nossa, esse problema era bem fácil, ele quase não fez conta. Não, velho. Muitas vezes a gente sabe, decora com as contas, mas vocês não têm a obrigação. Vocês têm a obrigação de saber fazer, não de saber decor. Tá? Então não se atucanem assim, meu Deus, eu não sei fazer de cor. Tá, então vai lá e calcula. 225. Isola o t. 900 menos 225 é igual a t ao quadrado. 900 menos 225 vai ficar 5, 7, 6. t ao quadrado igual a 675. Aí tu vai calcular t, vai ser raiz de 675. Como faz raiz? Lembra das nossas aulas lá do primeiro módulo? Fatora essa bagaça aí. Dá para dividir por 2? Não, não dá para dividir por 2. Dá para dividir por 3? Olha, acho que dá, hein? É só somar tudo. 6 mais 7 dá 13, 13 mais 5 dá 18. Então, 675 tu consegue dividir por 3. Vai ficar 0, 7, 225. Dá para dividir por 3 de novo. Dá 7 e dá 5. Dá para dividir por 3 de novo. 75 dividido por 3 vai ficar 25. Divide por 5 dá 5. Divide por 5 dá 1. Como a gente está fazendo raiz quadrada, tu vai, a cada 2, tira da raiz. A cada 2, tira da raiz. 3 vezes 5, 15. Raiz de 3. 15 raiz de 3.
Deixa eu só conferir a unidade de medida. Metros, é isso aí. 15 raiz de 3 metros. Essa a resposta do exercício. Gente, é isso. Nossos primeiros comentários, nosso primeiro contato com o triângulo retângulo, com a trigonometria, é esse aí. Façam os exercícios previstos no material, tirem todas as dúvidas, entrem em contato no Fale com o Professor, manda tuas perguntas, e assim que tu tiver dominado essa primeira aula, tu vai para a próxima aula de trigonometria, tá? Primeiro faz tudo, depois avança para a próxima aula. Tranquilos? Estarei esperando todos vocês ali na próxima aula de trigonometria. Um abração e até lá!